Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Veio a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se estragaram. Olha só, meus irmãos, antigamente, já falei aqui isso uma vez, só que essa live é voltada para a família, então nós vamos falar de família. Existe um ditado popular, né? Tem aquele ditado: pau que nasce torto nunca se endireita, né? São ditados populares que nós aprendemos, né? E crescemos ouvindo e talvez repassando isso, né? De geração em geração, digamos assim. Aprendemos, ouvimos desde pequeno e fomos passando isso. Então existiu um ditado que diz que quando os pais comiam as uvas verdes, né? Aquela uva meio amarga, né? Azeda, os filhos os dentes dos filhos é que se estragavam. Quer dizer, os pais tomavam atitudes erradas e quem colhia eram os filhos. Então os pais podiam tomar as atitudes deles e os filhos iriam sofrer a consequência. Se nós olharmos por um lado, meus irmãos, isso é injusto. É ou não é verdade? Quer dizer, você faz o que você quiser da sua vida, mas você não é responsável pelos seus atos. Você planta o mal, mas você não colhe. Você não planta, você não colhe. Então é injusto. Então quando Deus ele chegou para o povo através do profeta Ezequiel e disse para o povo: ó, vocês que dizem esse ditado e talvez se convenceram que esse ditado é real. Tanto é que, não sei se vocês lembram, tem uma passagem na Bíblia que tinha um homem cego, né? Os discípulos perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, quem é que pecou? Foi os pais? Foi os avós? Quer dizer, ele está cego por culpa de quem? Foi o pai? Foi a mãe? Foi o avô? Você está entendendo? Então, esse ditado veio se arrastando há muito e muito tempo, mesmo Deus aqui falando que acabou. Chega desse ditado aí. Chega, porque isso é injusto. É injusto, sabe? O filho colher as atitudes erradas dos pais. Ou você, minha irmã e meu irmão, tá? Colher atitudes erradas sabe, do seu familiar. Cada um é responsável por si. Tanto é que no versículo 3 o Senhor diz assim, ó: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, essa vai colher o fruto. Essa vai colher. Pastor, aonde você quer chegar com essa mensagem? Olha para cá, meus irmãos, preste atenção aqui na tela, preste atenção aqui na palavra. Existem muitas pessoas, mães, pais, sofrendo, e muito mesmo, porque talvez se coloca como culpado, porque o filho talvez está envolvido em coisa errada, ou porque o filho foi preso, sabe? Tem muitas mães e pais que se sentem culpados porque acham que talvez a sua atitude levou os filhos a perecer, sabe? Existem muitas mães e pais que carregam esse sentimento e carregam essa dor. A culpa é minha. Eles escolheram, né, o que eu plantei. E esse é um fardo muito difícil de tirar
de uma pessoa que se convenceu ou está convencida que isso é verdade. Sabe, meus irmãos, todos nós colhemos o que plantamos. Claro que uma mãe, um pai, né? Talvez é um sentimento muito doloroso de ver talvez o filho envolvido nas drogas e de repente fazer a pergunta: onde foi que eu errei? A culpa foi minha. E talvez o marido culpa a esposa, ou a esposa culpa o marido. Ele tá assim porque a culpa é sua, porque você não falou, porque você não disse, sabe? E existe isso. Então muitos pais carregam esse fardo, essa culpa que é pessoal. É pessoal, mas só que, sabe, já colocou na cabeça, já colocou no coração. Então tem muitas pessoas carregando isso a vida toda e está sofrendo. Está sofrendo. E tenta, sabe, de alguma maneira, salvar aquele filho, né? Ou aquele familiar, porque se sente culpado. Não, a culpa é minha, então eu vou resolver. Por exemplo, o filho perde o emprego. Aí acha que é culpada, não. Aí às vezes o filho até coloca carga sobre a mãe ou sobre o pai. Ora por mim aí. Ou às vezes está prestes a perder emprego. Ora por mim, ora por mim. Ora. Aí a mãe, o pai está orando, orando, orando. Aí de repente vai o filho, perde o emprego. Ou a filha perde o emprego, né? Aí chega pro pai, pra mãe, perdi o emprego. Aí a mãe, o pai se sente culpado. Poxa, era para me ter orado mais. Era para mim ter pedido mais, sabe? Carregando fardo, carregando coisas que não é responsabilidade da pessoa. E tem muitas pessoas sofrendo, tem muitos lares sofrendo por causa disso. E aonde há o sofrimento, não há paz. E tem faltado paz na vida de muitas pessoas. Então Deus ele falou para o profeta Ezequiel, avisa o povo. Chega esse negócio de a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, a culpa é dos pais e dos avós. Não, a responsabilidade é pessoal. Quem plantar, né, vai colher. Vai colher, você não vai colher de ninguém. Você vai plantar, você vai colher. Se você não colher, se você não plantar, você não vai colher. A culpa é sua exclusivamente da própria pessoa. Sabe, meus irmãos, o nosso destino, entre aspas, né? Eu creio que vocês estão entendendo, mas o nosso destino, o nosso futuro, depende de cada um de nós. Pastor, eu estou assim porque meu pai, sabe, pastor, se meu pai tivesse me ensinado, se meu pai tivesse me ajudado, eu teria uma profissão. É porque desde pequeno eu tive que trabalhar, eu tô assim por causa. Eu só tinha que trabalhar, não podia estudar, tive que trabalhar cedo, sabe? A gente costuma muito colocar as consequências da nossa vida diante dos familiares, ou até mesmo dos pais. Eu estou assim porque meu pai não deixou estudar, não deixou estudar. Meu pai não deixou viver minha vida. E sabe, a gente começa a colocar culpa sempre em outras pessoas. Por isso que eu falei, é um fardo muito pesado para uma mãe, um pai carregar. E se sente culpada. Às vezes o filho está preso e se sente culpada, né? Ou o filho pereceu, se sente culpada, sente a dor, né? Se eu pudesse ter feito isso, se eu pudesse ter feito aquilo outro, se eu falasse para não fazer, se eu falasse, sabe? Existe essas culpas e existe esse sentimento que é uma culpa que não é da pessoa, não é da pessoa. Aí Deus ele fala, né? Deus ele fala, a alma que pecar essa morrerá. Quer dizer, a atitude é da própria pessoa. Então, meus irmãos, preste atenção aqui, não carregue um fardo, não carregue um fardo que não é seu, não carregue. Tem muitas esposas se culpando porque o casamento acabou. A culpa é minha. Pode até ser, pode, mas o casamento não é só de uma pessoa, sabe? São duas pessoas. Existe o erro tanto da parte de um e da parte de outro. Então existe aquela pessoa que se culpa, não, a culpa é minha, eu que errei, eu que falhei, e sabe, e fica carregando aquilo, e a outra pessoa vai viver a vida dela, ou vai viver a vida dele. E a pessoa fica ali naquela angústia, naquele sofrimento, naquele fardo, não consegue sair do lugar, não consegue viver, trava a sua vida,
a vida fica travada, a vida não vai para frente. Hã? E contra a outra pessoa, talvez, está vivendo a vida dela. Sabe? Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão travados na sua vida, na sua família, no seu casamento, porque vivem se culpando dos erros e das falhas que talvez o próprio familiar comete. Eu falo porque eu já vi muitos. Ah, pastor, eu tinha que orar mais. Ai, sabe? E carrega o fardo e talvez se culpa. E se culpa. Não, perdeu o emprego porque eu não orei muito. Ai, não, sabe, meus irmãos, nós temos que entender, é igual a mãe e o pai que passa a mão na cabeça do filho. Nós temos que deixar o filho, sabe, ter os seus erros. Tem um filme, não sei se você já viu um filme, que acho que é um filme aí do Rei Charlie, né? E tem uma, né, uma parte assim famosa, que ficou muito famosa na televisão, na internet, que é quando ele cai, né? Quando ele cai na sala, não sei se é isso. Ele cai na sala e a mãe, e ele grita pela mãe, e a mãe querendo pegar ele, aí a mãe para, né, e trava. Tipo assim, se ela continuasse ali, ele ia crescer, sabe? E não ia viver, e não ia lidar com as dificuldades, não ia lidar com as consequências, com os erros, com as falhas, com os acertos. Ela tinha que deixar ele saber lidar com aquele momento que estava vivendo, com aquela situação, sabe? E se ela não fizesse aquilo, né, talvez ele não seria o que ele chegou a ser, né? Famoso, cantor, enfim, de sucesso, de vitórias. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente se culpa demais. Nós nos culpamos demais. E por isso ficamos travados na nossa vida. Por causa de relacionamento, famílias. Tem pessoas que carregam fardo de todo mundo. Sabia? Tem familiares que carregam fardo de todo mundo. Carrega fardo de fulano, de Beltrano, do primo, da prima, do tio, da tia. Carrega fardo de todo mundo, sabe? Vai carregando, carregando. Aí quando não vê um, fica desesperado. Aí um tá doente, o outro tá passando mal. Aí começa o desespero. Ai, meu Deus. Aí começa, sabe? Daqui a pouco nem ela tá aguentando mais. Porque é tanta coisa que carrega, né? E quando dá errado, se sente culpada. E sente culpada. Ai, que eu não orei. Aí luta por ele, Não que você não deva lutar pela sua família. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos, que a responsabilidade, cada um colhe o que planta. Não se culpa, não se culpa se de repente deu errado. Pastor, mas é meu filho, mas é meu marido, é minha esposa, mas é meu pai, minha mãe, é meu sobrinho. Sim, eu sei, meus irmãos. Mas imagina se tudo que acontece na sua família, a culpa fosse sua. Imagina. Aí não conseguiram fazer compra, a culpa é sua, porque não tem dinheiro. Aí outro está doente, a culpa é sua porque você não orou. A culpa é sua porque o outro não está vivendo. A culpa é sua porque o outro... Sabe, meus irmãos? Então, a pessoa não vive mais. Ela não está vivendo mais. Tem esposas que não vivem mais. Tem maridos que não vivem mais. Tem mães que não vivem mais. Sabe, tem pessoas que não estão vivendo mais. Não estão vivendo, porque passa o dia todo se culpando, porque deu errado, porque as coisas não acontecem, carregando o fardo que não é dela, carregando o fardo que não é seu. Devemos orar pela nossa família. Existe uma grande diferença de orar, de pedir pela família, de pedir pela família e de ter aquele sentimento de culpa, sabe? O sentimento de culpa. De que tudo que acontece de errado, a culpa é sua. E tem pessoas, meus irmãos, usadas pelo mal, que às vezes fala isso para você. Ele tá assim, a culpa é sua. Aconteceu isso com a gente, a culpa é sua. Ó, as coisas não estão acontecendo porque você não ora, porque você não crê, porque você não confia. E sabe, meus irmãos, e muitas pessoas chegam à conclusão, realmente, pastor, a culpa é minha. E uma coisa eu te digo, meu irmão, uma coisa eu te digo, minha irmã, esse fardo que talvez você está carregando por algo ter dado errado, por alguma coisa ter acontecido com você, no seu casamento, com a sua família, com seu filho, sabe, no teu relacionamento. Se você está carregando esse fardo,
O Senhor Jesus, ele diz que o fardo dele é leve. Ele quer tirar esse fardo da tua vida, sabe? Ele quer que você carregue o fardo que ele coloca sobre você. E o fardo que o Senhor Jesus coloca sobre você não é religião, não é denominação, não é homem, não são palavras, sabe? Não são palavras motivacionais, não. Esse fardo que o Senhor coloca é um fardo de confiança. É você confiar e crer e saber que Ele cuida. Ele está no controle de tudo. Tanto é que quando perguntar, Senhor, quem é que pecou por ele ter nascido cego? Foi o pai? Foi os avós? Foi quem? O Senhor falou, não, tudo isso aconteceu para a glória do Senhor. Sabe, meus irmãos, tudo que você está passando, todas as lutas, eu creio que se você colocar na mão do Senhor, tá? Que eu poderia muito bem falar assim, olha o que você está passando, Deus vai te exaltar, Deus vai mudar a tua vida. Não, existe uma diferença. Nem todos aqueles que estão passando por lutas querem, querem largar a mão e abrir mão do fardo. Tem pessoas que, sabe, é como se suportasse. Não, não quero, vou viver minha vida. Tem pessoas que não querem. Agora, quando a pessoa chega numa situação em que ela e que ele não consegue mais conviver com esse fardo, aí ela vai buscar o Senhor. E ela clama o Senhor. Volta a repetir, não estou falando de religião e nem de denominação. Eu estou falando do Senhor, que ele diz que o fardo dele é leve. Sabe, meus irmãos? É o que muitas mães, pais, é o que muitas famílias estão precisando agora, sabia? De ter esse fardo arrancado, de ter esse fardo, sabe, tirado sobre os ombros dessa pessoa. Porque tem muitas pessoas se culpando, tem muitas pessoas que talvez até tomam atitudes precipitadas. A culpa foi minha, eu que não fiz, eu que não acreditei, eu que não orei, eu que não me esforcei, sabe? E sempre se culpando, sempre se culpando. E quando tem algum familiar doente, misericórdia. Se tiver um familiar doente, olha, é como se a pessoa deixasse de viver a sua vida e começa a viver a vida daquela pessoa. Começa a viver. E começa a entrar em desespero. Começa a entrar em desespero. Sabe? Eu não vou aqui ser mais, né? Não vou entrar mais em detalhe, mas eu creio que todos estão compreendendo aqui de uma maneira ou de outra. Sabe? Deixam de viver, começa a carregar como se fosse ela ou ele que tivesse vivendo aquilo ali, tivesse vivendo aquilo. E talvez não almoça, não janta, não se alimenta, porque, ai meu Deus, familiar, tá sofrendo isso. Sim, temos que orar, mas crer no Senhor e não passar a viver e sentir como se fôssemos aquele familiar, aquela pessoa. Porque cada um é responsável por si, meus irmãos. Sabe? A nossa família, ela é bênção do Senhor. A nossa família é bênção do Senhor. Devemos orar, devemos colocar nas mãos do Senhor, devemos dobrar o nosso joelho, crer no poder de Deus, no agir do Senhor. Mas quando a pessoa começa a carregar fardos que não é dela, ela não aguenta, ela não suporta. Cada um, meu irmão, cada uma, irmã, consegue carregar o seu próprio fardo. Quando você consegue carregar, você tem uma estrutura, sabe? O teu corpo tem uma estrutura que aguenta 50 quilos. Você consegue carregar 50 quilos, um exemplo. Mas se você colocar mais 5 quilos, você já não aguenta mais. E o que tem acontecido é isso. Além da pessoa carregar o próprio fardo, as próprias lutas, as próprias batalhas, tá carregando o fardo de um, fardo do outro, fardo do outro, fardo do outro. E talvez você tá ali, às vezes não dorme, não tem paz, não consegue viver. Aí talvez fica, eu tô orando por você, e a pessoa tá nem aí. Porque às vezes fala assim, não, tá lá orando por mim lá, vai dar certo, vai, sabe? Jogam para você uma responsabilidade que não é sua. A nossa responsabilidade, tá? A sua, né? Não a minha, mas a sua é orar, sabe? É orar.
A minha não, a minha, né? Que Deus, o nosso chamado é diferente, né? Aqui nós estamos para orar, jejuar, clamar, sentir a sua dor, tentar entender a sua luta, é diferente. Você não tem, né? Você não tem esse negócio. Então não se carrega, minha irmã, né? Não se carrega, meu irmão, esse fardo que não é seu, sabe? Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá como, não tem como caminhar mais. Por isso que você vê muitas famílias se separando, vê muitas pessoas jogando a toalha, desistindo. Você vê muitas pessoas tomando atitudes precipitadas. Quantas mães, né? Quantas mães já pensou em fazer, sabe? Sabe, meus irmãos? Comecei a fazer uma loucura, pensar em fazer besteira, porque se sente culpada pelo que aconteceu com o filho. Quantas esposas se sente culpado pelo que aconteceu com o marido, pelo casamento, e talvez pense até fazer uma besteira. Você está compreendendo? A pessoa está tão angustiada, tão aflita, que chega a esse ponto. O que devemos fazer é pedir a Deus: Senhor, guarda a minha família. Senhor, abençoa meu lar. Porque esse fardo eu não consigo carregar. Essa luta sozinho, Pai, eu não consigo vencer, mas que o Senhor venha tirar esse fardo, essa angústia, esse peso, essa culpa que talvez você, minha irmã, meu irmão, tem carregado. De tudo tá dando errado, das coisas não estar acontecendo na sua vida, e talvez você se sente culpado. E na verdade, às vezes nem é totalmente a sua culpa, mas você traz toda a responsabilidade para você. Você se culpa pelo filho estar preso, pelo filho estar envolvido nos vícios, pelo marido ser desse jeito, pela esposa ser daquele outro jeito, pela sua família estar doente, por talvez existir maldições, por existir brigas na sua família. Então você se sente culpado, você se sente, sabe, desse sentido. E é um fardo, minha irmã e meu irmão, muito difícil de carregar. Mas que nesse momento você possa pedir a Deus: Senhor, tira esse fardo de mim, tira esse peso. Não que você não vai se importar com a tua família, não é isso não, meus irmãos. Não é isso que a gente está falando. Não é isso que a gente está falando. Pelo contrário, nós devemos orar todos os dias, colocar nossa família na mão do Senhor. Mas esse fardo, a responsabilidade, não sou eu que estou falando, meus irmãos. Está aqui, você acabou de ler comigo. É o próprio Deus que está falando. Acabou, chega. Vamos parar com esse negócio aí de que o filho ele colhe o que o pai plantou. Não, cada um colhe o que planta. Cada um é responsável pelas suas próprias atitudes. É isso que Deus está falando para o profeta Ezequiel, para falar para o povo, porque era muito fácil. Ah, eu tô assim porque é culpa dos meus pais. Eu não tenho isso porque meus pais. É muito fácil, minha irmã, meu irmão, culpar os pais, culpar as pessoas. Ah, eu tô assim porque não oraram por mim. Eu tô assim porque ninguém me ajudou. Eu tô assim. É muito fácil, sabe? É a coisa mais fácil que tem. Eu sou assim, eu sou assado, eu não tive isso, eu não tive aquilo outro. Mas que o Senhor possa, minha irmã, possa, meu irmão, tirar esse sentimento que é muito ruim, é horrível. Para quem tem esse sentimento, sabe? É horrível. Que o Senhor possa tirar isso do teu coração. Essa lembrança, essa tristeza, essa angústia que talvez tem feito você parar no tempo. Você parou. Você não está mais vivendo. Você não está mais vivendo você, o seu sonho, sabe? Aquilo que você quer, sabe? Você não está vivendo mais os planos e os projetos de Deus. Você não está vivendo mais. Então não é isso que Deus quer. E talvez, minha irmã, meu irmão, não é isso que você quer também, não. Mas acho que a culpa é muito mais forte, né? Acho que a culpa que talvez a pessoa carrega é muito mais forte do que o sonho que ela tem. Que ela olha o sonho e fala: ai meu Deus, tem tanta coisa para resolver. Ai, fulano assim, fulano de tal, minha vida, minha família. Então ela não tem tempo para sonhar. Ele não tem tempo para sonhar. Então para e trava a vida, sabe? Mas que nesse momento o Senhor possa fazer uma obra poderosa na tua vida nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai.
Nós entramos na tua presença em nome do Senhor Jesus. E aqui estamos, Pai, te pedindo ajuda, suplicando por socorro. Tem muitas pessoas, Pai, que estão literalmente culpadas, se sentindo culpadas e culpados por tudo que tem acontecido, Pai, tudo que aconteceu na família. Talvez, Pai, o desemprego é a culpa dela, a culpa dele. Talvez as dívidas também, as dores, as doenças, as brigas na família, talvez o envolvimento com vícios, talvez a prisão, talvez tudo, essa pessoa se culpa. E talvez para essa pessoa, ela parou de viver. Parou, Pai, não consegue sorrir, não consegue ser feliz, não consegue viver no relacionamento, porque não consegue, Pai. Não consegue pensar em outra coisa porque a culpa está diante dela. A culpa está diante dessa pessoa que fica martelando na cabeça dela, na cabeça dele, todos os dias e toda hora. A culpa é sua, o casamento acabou, o filho pereceu, o filho está no vício, a família acabou, a culpa é sua. E essa pessoa, Pai, não é que ela não quer aceitar, mas ela aceita porque acha que é verdade. Essa pessoa entende, Pai, que realmente a culpa é dela. Mas que nesse momento, Pai, o Senhor possa tocar nesse coração. Que o Senhor possa tocar na alma dessa pessoa que talvez está uma alma, meu Deus, cansada, sobrecarregada, batida. Não tem mais perspectiva de nada, somente está vivendo. Só está respirando, mas viver, ser feliz, se alegrar, viver uma nova história, novidade, o novo do Senhor, não consegue mais viver. Porque as culpas têm sido rotina, talvez tomou conta de toda a vida dela. Meu Deus, toca no coração dessa pessoa, que nesse momento, Pai, o coração está acelerado, esse coração, Pai, está batendo forte, porque ela quer, Pai, e ele quer se ver livre desse fardo, mas talvez a culpa está ali diante dela, esse fardo está diante dele, e não quer sair esse sentimento de culpa, esse remorso, essa angústia, não quer sair, mas que através da tua mão, Pai, do teu nome, esse mal seja arrancado. Vai embora dessa vida, sai desse coração, tristeza, angústia, depressão, vai embora agora pensamento de derrota, de tristeza, sai dessa vida todo sentimento ruim, que talvez tenha feito essa pessoa parar, tem feito essa pessoa sofrer, está sofrendo, fazendo essa pessoa sofrer talvez há meses, há dias e há anos. Mas que nesse momento você vai embora, some dessa vida, sai dessa casa. Toda a opressão, toda a angústia, todo sentimento de culpa seja arrancado da vida dela. Vai embora, some, desaparece da mente, do coração dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, estende as suas mãos em cada cômodo da sua casa. Estenda as suas mãos, isso, em direção a cada cômodo, na sala, na cozinha, aonde você estiver, vai estendendo as mãos e vai pedindo a Deus: Senhor, faz uma obra na minha casa, faz uma obra, Senhor, na minha família. Senhor, tira esse mal da minha vida, tira esse mal da minha casa, brigas, contendas, espírito de separação, de confusão, de discórdia, vai embora da minha casa, da minha vida. Todo mal que estiver escondido através de uma inveja, de olho grande, de algo que essa pessoa ganhou ou fizeram, Pai, para destruir o relacionamento dessa pessoa, a família, os filhos. Talvez o filho ganhou alguma coisa ou fizeram algo contra essa família. Meu Deus, vai repreendendo, Pai. Que não seja as nossas mãos, mas que seja as mãos do Senhor sendo estendidas para toda a nossa casa. Meu Deus, vai passando com o teu poder, Pai, repreendendo todo mal. Se tiver alguém doente, seja curado. Se tiver alguém no vício, seja liberto. Se tiver alguém perturbado, envolvido em coisa errada, seja liberta agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca nesse relacionamento. Meu Deus, repreende as brigas, repreende, meu Deus, ameaças,
palavras, meu Deus, que ferem, que machuca muito mais do que talvez, Pai, uma agressão, palavra de maldição, palavra de morte. Meu Deus, faça cessar, Pai, esse mal, faça cessar essa praga nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Estende as suas mãos em direção à porta da sua casa. Estenda aí as mãos em direção à porta da sua casa, aonde as pessoas entram. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoe a porta, Pai. Abençoe o nosso lar. E se entrar alguém aqui, Pai, talvez vítima de inveja, olho grande, talvez os nossos familiares, talvez fizeram algum mal, talvez foram em algum lugar, pisaram em alguma coisa, meu Deus, que o mal preparou, comer alguma coisa, receber alguma coisa, se entrar alguém aqui com má intenção na nossa casa, Senhor, que esse mal fique para fora. A pessoa entra, a nossa família entra, mas o mal fica do lado de fora. Isso, minha irmã, isso, meu irmão, profetiza aí. Estenda suas mãos em direção à porta da sua casa e pede ao Senhor, Senhor, guarde a minha casa. Guarde a minha família de toda culpa, de todo mal, de toda praga, de toda doença, de toda enfermidade, de toda contenda, de toda perturbação. Sai da minha casa, da minha vida, da minha família, em nome do Senhor Jesus, que todo mal para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, diga: sai da minha casa e da minha família. Em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para o céu, levante a sua mão e receba a paz, receba a alegria. Que você possa receber, minha irmã, meu irmão, o refrigério do Senhor. E que você, ao invés dessa culpa que você carregava, que você receba a alegria do Senhor. Que você receba a restauração na tua casa, a libertação dos seus filhos. Senhor, guarde a nossa casa. Guarde nossos entes queridos. Se tiver algum laço, se tiver alguma armadilha preparada contra a nossa família, Senhor, coloca anjos guardando e protegendo o nosso lar, a nossa casa e a nossa família. Guarda e proteja, Pai. Livra de todo mal, toda cilada, toda armadilha que o inimigo, Pai, preparou ou tem preparado. Que caia por terra, seja cortado esse laço e essa armadilha. Senhor, nós entregamos a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos, pois nós cremos e nós acreditamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha casa, a minha família nas Tuas mãos, pois eu creio que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. A minha casa e a minha família guardadas pela Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, minha irmã e meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.